Uma hora. Segundo Donald Trump, foi só isso que separou o mundo de um ataque direto ao Irã. E agora, a pergunta explode. Quem o fez parar e por quanto tempo? Donald Trump voltou a colocar o Oriente Médio no centro do planeta. Durante uma declaração explosiva, o ex-presidente dos Estados Unidos da América afirmou que esteve a uma hora de ordenar um ataque militar contra o Irã. Uma frase curta, mas suficiente para fazer mercados tremerem, governos reagirem e serviços de inteligência entrarem em alerta máximo. Porque quando um ex-presidente americano fala sobre guerra como se ela estivesse prestes a começar, o mundo inteiro escuta. Segundo Trump, a situação ficou extremamente tensa após relatórios sobre movimentações militares iranianas e possíveis ameaças contra interesses americanos na região. Ele não entrou em detalhes completos, mas deixou claro que existiu um momento crítico. Um momento em que aviões, navios e comandos militares já estariam praticamente preparados. E é exatamente aqui que tudo muda. Porque não se trata apenas de retórica política. O Oriente Médio está num dos períodos mais perigosos dos últimos anos. Israel continua em estado de alerta elevado. O conflito em Gaza arrasta-se sem solução. Milícias ligadas ao Irã aumentaram ataques em diferentes regiões. E os Estados Unidos da América mantêm presença militar pesada no Golfo Pérsico. A combinação é explosiva. Um erro, um míssil, uma decisão precipitada. E toda a região pode mergulhar numa guerra aberta. Mas existe outro detalhe que quase ninguém ignorou. Trump não falou como um homem afastado do poder. Falou como alguém que quer mostrar que ainda controla o debate global, e isso acontece num momento extremamente delicado da política americana. A campanha presidencial acelera, as tensões com China, Rússia e Irã aumentam. E parte do eleitorado conservador vê Trump como o único líder disposto a agir sem hesitação. Só que a ameaça contra o Irã não é um simples discurso eleitoral. O país continua avançando em capacidades militares estratégicas. Autoridades ocidentais afirmam que Teherã estaria mais próximo do que nunca de alcançar níveis críticos de enriquecimento de urânio. Oficialmente, o governo iraniano insiste que o programa nuclear possui fins pacíficos, mas os serviços de inteligência ocidentais observam outra coisa. E é aqui que surge o verdadeiro medo. Porque um eventual confronto direto entre Estados Unidos da América e Irã não ficaria limitado a um único território, não seria mais uma guerra regional. O impacto poderia atingir petróleo, gás, comércio marítimo, bolsas internacionais e até cadeias de produção globais. O Estreito de Hormuz continua sendo um dos pontos mais estratégicos do planeta. Quase um quinto do petróleo mundial passa por ali. E Teherã já ameaçou bloquear a rota em caso de guerra. Resultado, os mercados começaram imediatamente a reagir. Analistas financeiros alertam que um conflito direto poderia disparar os preços da energia em escala global. Europa sentiria pressão imediata. Ásia também, e os Estados Unidos da América poderiam enfrentar nova onda inflacionária justamente num momento político crítico. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa história. Trump não disse apenas que considerou atacar. Ele afirmou que esteve muito perto de fazê-lo. Isso significa que existiram discussões reais, pressão real, avaliações reais. E isso levanta perguntas extremamente perigosas sobre o nível de tensão nos bastidores internacionais nos últimos meses. E enquanto Washington fala, Teherã observa. A resposta iraniana não demorou muito. Fontes ligadas ao governo iraniano classificaram as declarações como provocação irresponsável. Mas por trás da linguagem diplomática existe outro movimento. O Irã continua reforçando alianças militares e econômicas com China e Rússia. Exercícios conjuntos já aconteceram nos últimos anos. Cooperação energética cresce e as sanções ocidentais empurraram Teherã ainda mais para perto do bloco anti-ocidental. Não é coincidência. O mundo está lentamente se dividindo em novos polos de poder e o Oriente Médio voltou a ser uma peça central desse tabuleiro. China precisa de energia, Rússia quer enfraquecer a influência americana, o Irã procura sobreviver às sanções e ampliar a influência regional, e os Estados Unidos da América tentam impedir que a região escape completamente de sua órbita estratégica. Mas há uma pergunta que ninguém consegue responder com clareza. Trump realmente teria atacado?
porque ordenar um ataque contra o Irã não seria como operações anteriores no Iraque ou Síria. O Irã possui milhares de mísseis, drones e grupos aliados espalhados pela região. Hezbollah no Líbano, milícias no Iraque, Houthis no Iêmen. Tudo poderia entrar em movimento simultaneamente. E é aqui que surge o cenário mais assustador. Uma guerra regional poderia rapidamente transformar-se numa crise global de segurança. Bases americanas seriam alvo imediato. Israel provavelmente entraria diretamente no conflito. Rotas marítimas poderiam ser bloqueadas. O preço do petróleo dispararia. E mercados globais entrariam em pânico. Mas existe outra dimensão que começa a preocupar estrategistas ocidentais: o efeito psicológico dessas declarações. Porque quando líderes políticos começam a normalizar a ideia de ataques preventivos, o risco de erro de cálculo cresce brutalmente. Uma frase errada, uma interpretação errada, um comandante nervoso e tudo pode sair do controle. Enquanto isso, a campanha presidencial americana ganha uma nova camada de tensão. Trump aposta cada vez mais numa imagem de força absoluta. Seus apoiadores enxergam nisso liderança. Seus críticos veem perigo. E o mundo observa dividido. Só que existe uma última peça nessa história. Ao afirmar que esteve a 1 hora de ordenar o ataque, Trump talvez tenha enviado uma mensagem não apenas ao Irã, mas também à própria Casa Branca. Um recado claro de que, se voltar ao poder, a política externa americana pode mudar de forma radical, mais agressiva, mais imprevisível, mais rápida, e isso muda completamente o cálculo internacional. Governos europeus acompanham cada palavra. Israel monitora cada movimento. China e Rússia recalculam estratégias e o Irã tenta descobrir se tudo isso foi apenas teatro político ou um aviso real do que pode acontecer nos próximos meses. Formalmente, o ataque nunca aconteceu. Na prática, o mundo percebeu quão perto ele talvez tenha estado. E agora, o relógio geopolítico volta a correr.